E aí, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje nós vamos trabalhar dois movimentos que são considerados movimentos emancipacionistas. Lembrem-se que numa aula anterior nós trabalhamos o movimento da Inconfidência Mineira com todas as suas características, com todas as suas causas, o que ele representou para o século XVIII, enquanto um dos primeiros movimentos de emancipação da região das Minas Gerais e tudo aquilo que ela trouxe como consequências do ponto de vista geral. Hoje, nós vamos começar a trabalhar duas outras movimentações, dois outros movimentos em regiões distintas, mas que traziam grandes características, grandes objetivos e suas respectivas consequências. Começaremos, pois, com o primeiro movimento aqui, na continuidade, que seria a própria Conjuração Baiana. Essa conjuração, ela vai acontecer em 1798. E assim como a Revolução Pernambucana, ou mesmo a própria Inconfidência Mineira, ela está dentro do contexto das chamadas independências ou das tentativas de independências. Nós vamos lembrar sempre que essas independências, elas iniciariam nas regiões. Uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, essas independências deveriam acontecer nas respectivas regiões onde elas são desenvolvidas. Então, lá na Bahia, a partir de 1798, nós vamos ter um movimento. Claro que para entender esse movimento, nós precisamos pensar algumas das suas causas. E aí lembrem-se, quando trabalhamos em outra videoaula, as causas da Conjuração Baiana, da Inconfidência Mineira, eu dizia, as causas da Inconfidência Mineira, elas são causas coloniais, porque elas são elitistas. Aqui nesse movimento, nós temos uma outra possibilidade. Todas as vezes que a gente pensa nas causas da Conjuração Baiana, nós estamos necessariamente pensando em causas essencialmente sociais. O que faz com que a gente, por exemplo, faça uma primeira relação aqui, que eu acho que é importante, que é essa relação que eu estou colocando na cor verde para vocês. Por serem causas sociais, necessariamente, esse movimento, ele se transforma, ele é num movimento que nós podemos chamar de movimento com base popular. Tá? E já é uma diferença importante que você já pode, de certa forma, fazer em relação à própria Inconfidência Mineira. E nesse sentido, quais são, professor, essas causas? Nós temos como primeira causa a extrema pobreza de uma população, que está em uma região que é, nesse momento, uma região de crise. Lembrem-se que a partir da crise do açúcar, o Nordeste passa a ter uma série de crises sucessivas, e aí essa crise, ela de certa forma reverbera nas populações mais pobres. Nesse sentido, nós temos uma extrema pobreza, homens muito pobres, escravos, ex-escravos, pessoas que faziam parte de diversas profissões que eram profissões urbanas, como artesãos, como soldados, como alfaiates. Inclusive, o outro nome dado à Conjuração Baiana é exatamente a revolta dos alfaiates, tá? A outra coisa, aumento dos preços, principalmente dos preços de produtos de subsistência. Outra coisa importante que tem a ver, inclusive, com esse aumento dos preços, é que na Bahia, aqui no século XVIII, você tem uma inflação muito grande. Os produtos, eles custam muito caro, as pessoas não conseguem comprar necessariamente esses produtos, tá? E grande parte, gente, dessa pobreza, dessa inflação, desse aumento desses produtos como um todo, eles acontecem por causa desse fato aqui, a transferência da capital. Nós vamos entender, por exemplo, que a transferência da capital faz com que em Salvador a gente tenha uma grande quantidade de pessoas desempregadas. As pessoas, por exemplo, que tinham seus empregos ligados à corte,
associados à corte. Então essas pessoas ficam desempregadas e aí elas passam a vivenciar essa pobreza extremada com outra parcela da população como um todo. Os baixos salários também podem ser colocados, por exemplo, nessa parte dos baixos salários ou baixos soldos, tá bom? A gente pensa um pouquinho nesse pessoal aqui, ó, que é uma outra categoria que vai participar do movimento. Eu estou falando exatamente dos soldados. Então, alguns soldados entram no movimento com o objetivo, né, de usar do movimento também para pensar em reivindicar algumas coisas que são significativas. E algo que eu acho importante a gente colocar sempre nas nossas aulas, quando nós falamos nesses movimentos, é assim: esses movimentos eles vão recepcionar algumas ideias que são chamadas de ideias liberais. No caso da Bahia não é diferente, tá bom? Aqui nós temos, ó, a entrada das ideias liberais. Eu estou lembrando para vocês que na Bahia essas ideias liberais entram de diversas formas, por meio de pasquins, de revistas, né, de panfletos, mas sobretudo elas entram a partir de uma instituição chamada Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. Uma coisa que é importante citar: as instituições maçonaria, elas passam a ter, gente, na América, uma importância fundamental, sobretudo na difusão das ideias, na difusão daquilo que nós chamamos de teses iluministas ou teses liberais. Maçonaria, pelo seu caráter reservado, quase que secreto, consegue discutir algumas coisas, alguns assuntos que são considerados nesse momento assuntos proibidos. E aí, essa loja maçônica ela tem importância fundamental na difusão dessas teses liberais. Nesse sentido, além das ideias maçônicas, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, né, que reverberam também na própria Revolução Francesa, os baianos, nesse momento, também se inspiraram em um outro evento. E esse outro evento seria a independência da região do Haiti, que foi uma independência, né, de uma luta que começa em 1794 e termina em 1804. E tem uma coisa importante demais no processo de independência do Haiti: ele vai ser feito por escravos que proclamam uma república e proclamam também a extinção da escravidão. Então esses fatores externos, eles ajudam sobremaneira a possibilidade de um movimento na Bahia. E nesse sentido, né, lá na Bahia os homens começam a espalhar alguns panfletos, espalhar algumas notícias, espalhar alguns convites, conclamando a população para fazer parte desse movimento, de um movimento que fosse um movimento de independência daquela região. Mas não só isso. Quando a gente vai para a conjuração como um todo, vamos pensar aqui em 5 dos seus principais objetivos. O primeiro é a ideia de emancipação, lembrando sempre, né, que essa ideia de emancipação ela vem acompanhada, por que não dizer, de uma ideia de república. O republicanismo é algo bem significativo nesse momento. A ideia da liberdade comercial, né, que tem a ver com o rompimento do pacto colonial, está presente nos 3 movimentos que citei para vocês em outros momentos. O aumento dos soldos, que tem a ver com a participação desses soldados, tá? A ideia de igualdade social, a gente precisa ter um cuidado muito grande nessa ideia aqui, porque quando nós falamos em igualdade social nesse contexto, nós estamos pensando aqui, ó, basicamente, na extinção da escravidão. Isso é significativo. Inclusive, isso pode ser considerado, gente, como uma grande diferença entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Pois na Inconfidência Mineira até se tocou na questão da escravidão, mas se colocou como regra a manutenção da mesma. Quando eu estou falando, por exemplo, em Conjuração Baiana, eu estou dizendo o quê? Que uma das coisas, um dos pontos
mais significativos do movimento é a necessidade de acabar com a escravidão. É só lembrar, nós vamos ter aqui escravos, ex-escravos, pessoas pobres, entende? E eles levantam essa bandeira como sendo uma bandeira significativa. Além disso, uma característica que eu gosto sempre de colocar nas minhas aulas e que nós vamos perceber no contexto da Conjuração Baiana, gente, é o anticlericalismo. Alisson, o que seria o anticlericalismo? Esse sentimento que na Bahia as pessoas começam a nutrir contra o clero. Lembrem-se, esse movimento é feito por homens pobres, na sua grande maioria escravos, homens negros, africanos como um todo, escravizados como um todo. E lembrem-se que essa população, ela vive uma violência significativa, uma violência simbólica, inclusive, além da violência física. Vamos pensar no conceito de violência simbólica do Pierre Bourdieu. Vamos pensar, por exemplo, que quem na verdade violenta simbolicamente, culturalmente, os homens e mulheres negros e negras é a igreja. Quando a Igreja Católica, por exemplo, demoniza as religiões de caráter africano, ela demoniza as religiosidades de matriz africana e força que esses homens sejam batizados no cristianismo, força que esses homens mudem os seus nomes, as suas identidades religiosas, as suas identidades culturais, e quem na verdade faz isso é o padre, é o clero. Por isso que esses homens nutriram no contexto do movimento uma certa ojeriza, entende? Aos religiosos, aos padres em geral. E como consequência, né, é bom sempre lembrar dessa ideia, todos os movimentos eles passam a ser muito reprimidos pelo Estado português. Tá? Aqui você tem prisão e execução de líderes e participantes. Lembrem-se, quando a gente está falando dessa prisão e execução, a gente está falando, na verdade, de quê? De pessoas que são presas, mortas em praça pública e que essas mortes elas passam a ter um caráter, um sentido de castigo exemplar para o resto da população. É lógico que em outros momentos os baianos também vão pensar na possibilidade de se levantar de novo com outros objetivos. Lembrem-se, lá na frente estudaremos em outra videoaula a revolta dos malês, também uma revolta muito significativa na região da Bahia. E quando você sobe um pouquinho mais o mapa, nós temos a Revolução Pernambucana de 1817. Interessante, essa Revolução Pernambucana também vai ser chamada, pessoal, de Revolução Liberal de Pernambuco. Interessante, também vai poder ser chamada, depende do livro didático, alguns livros tratam assim, ela também vai ser chamada de Revolução dos Padres. Curioso isso, né? Por quê, professor? Porque a liderança coube a alguns religiosos, a alguns padres lá em Pernambuco. Pensemos. Quando a gente está falando da Revolução Pernambucana, eu tenho aqui os contextos. E o que é que eu posso entender por esses contextos, professor? Primeiro, olha a data, 1817. O Brasil já é reino unido a Portugal e Algarves. A chegada da família real acontece em 1808. Em 1815, nós fomos elevados à categoria de reino. E tem um dado bem interessante nisso, pessoal. A partir do momento que nós somos levados à categoria de reino, a partir do momento que a família real está no Brasil, ela começa a cobrar uma imensa quantidade de impostos. Até porque lembra, né? Quando a família real chega, não chega somente o núcleo da família real. Chega com ela aproximadamente 15 mil pessoas ligadas às cortes, que são pessoas que precisam ter pensões vitalícias, que precisam ter privilégios, que precisam estar sempre nos banquetes. E aí, para que isso seja possível, Dom João VI passa a aumentar a carga tributária em algumas regiões. Além disso,
nós temos em Pernambuco a entrada das ideias liberais. Aqui é interessante. Essa entrada de ideias liberais acontece por lojas maçônicas, como por exemplo o Aerópago de Itambé, que era uma grande loja maçônica em Pernambuco. Ela entra pelo Seminário de Olinda, que o seminário é, como você sabe, um centro de formação de padres. E esses padres recepcionam de forma muito interessante as ideias liberais. E a outra instituição é a Faculdade de Direito do Recife. E Pernambuco tem um dado que eu posso passar para vocês. Para vocês terem uma ideia, em 1801, bem antes, em 1801, os pernambucanos fizeram um movimento chamado de Conspiração dos Suassunas. E essa conspiração, esse movimento, tinha como ideia principal fazer a independência de Pernambuco e entregar Pernambuco nas mãos de Napoleão Bonaparte, que lá na Europa representava a própria confecção das ideias liberais. Mas foi só conspiração, ela não sai do papel, foi só uma ideia que eles tiveram em 1801. Mas a ideia aqui, junta-se à crise econômica crônica. Quando a gente fala dessa crise econômica crônica, estamos necessariamente pensando em dois produtos, tá? Vou colocar aqui, A e A. Nós estamos falando aqui da crise do açúcar e da crise do algodão, o que faz com que a região ela passe por um processo de empobrecimento significativo e, além disso, uma certa carga de anti-lusitanismo. Sobretudo porque os portugueses, os lusitanos, eles ainda tinham uma grande carga de responsabilidade sobre o comércio de Pernambuco. Então existe também um sentimento, percebe? De se tirar daquela região, sobretudo de Recife e Olinda, a grande quantidade de portugueses, com seus lucros extraordinários. Então, o movimento começa a se organizar, eles começam a se conversar secretamente nessas instituições que eu já falei anteriormente para vocês e começam a pensar em colocar em prática um movimento de independência. A ideia de emancipação também está presente aqui, com a ideia de república. Vale lembrar para todos vocês que essa ideia de república que a gente está falando aqui, ela é um pouco diferente da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, porque aqui estariam presentes nessa república, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Tivemos alguns focos em Alagoas, alguns focos no Maranhão. Mas a república que eles estão sonhando nesse momento seria exatamente essa república com essas 4 províncias, certo? E aí a ideia de república, inclusive com uma inspiração norte-americana, uma inspiração da independência das 13 colônias e, por que não dizer, também uma inspiração federativa. A separação dos poderes, coisa simples, isso aí é uma recepção das ideias do Montesquieu. Aqui você tem liberdade de imprensa e comércio, também, lembrem-se, são ideias relativas à própria confecção das liberdades individuais, das liberdades econômicas. E uma coisa interessante, por ser um movimento que, de certa forma, ele apresenta-se para nós como um movimento de elite, a elite falida do açúcar, a elite falida do algodão, profissionais liberais, estudantes ligados à Faculdade de Direito do Recife, até discutiram, gente, a questão do fim da escravidão, tá? Mas esse fim da escravidão, ele não foi pensado nesse momento como sendo um objetivo. Então, manutenção da escravidão. Entendam que a manutenção da escravidão é possível em movimentos desses, porque você está falando em regiões que são regiões que estão em crise. Então, você em crise não vai ter coragem de libertar as suas propriedades. Tá? Pensa nessa contradição. Interessante citar que dos 3 movimentos que estudamos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana, nós vamos ter que o único que consegue
ficar independente por aproximadamente 79 dias é o movimento da Revolução Pernambucana. Eles conseguem uma certa independência. Fazem bandeira, fazem um hino próprio, criam seus próprios impostos, mandam, por exemplo, representantes dessa nova república para os Estados Unidos, para ver se os Estados Unidos reconhecia, uma série de coisas. Só que Dom João VI foi mais forte, tá? E o que é que acontece? As consequências, elas dizem respeito, primeiro, a uma repressão violenta com prisão e execução de líderes e participantes. E lembrando que todos os movimentos que tentam contra a coroa, eles passam a ter como principal consequência isso aí. A prisão e a execução de líderes e participantes. E eu queria fechar, gente, com uma frase que eu gosto sempre de colocar aqui quando eu estou falando em Pernambuco, que é a seguinte: Dom João VI, que era o rei aqui, conseguiu abafar o movimento da Revolução Pernambucana, ele conseguiu acabar com a Revolução Pernambucana, mas ele não conseguiu destruir o espírito liberal em Pernambuco. Olha a frase. Dom João VI conseguiu destruir o movimento, mas não conseguiu destruir o espírito liberal. Este espírito liberal em Pernambuco vai se manifestar em outros dois momentos. Em 1824, na Confederação do Equador, e também em 1848, na Revolução Praieira. Tá bom? Então, esses são os dois movimentos que nós estudamos, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 17. Gente, até as próximas videoaulas, até os nossos próximos momentos. Valeu!